Nome de Jesus. O homem chamado Jesus. Eu sou fã dele, porque ele me conquistou. Jesus, ele não é uma pessoa normal. Eu estou falando agora do homem Jesus, não do Deus Jesus, estou falando do homem. Não que ele tenha deixado de ser Deus quando virou homem, mas o homem. O homem chamado Jesus, ele é totalmente fora do normal. Primeiro, que você já começa vendo que o nascimento dele foi uma coisa prevista. O nascimento em carne de Cristo foi uma coisa prevista. Aí você fala, mas uma mulher grávida está prevendo o filho dela? Ou o filho, a filha? Não, eu não estou falando de meses, de semanas. Eu estou falando de 1000 anos, cara. 1000 anos antes de Jesus nascer, a palavra já falava dele. E para quem não acredita, está lá Salmo 22. Salmo 22 já começa falando assim, Deus meu, por que me desamparaste? E tem gente que acha que Jesus nesse momento tinha dúvida. Jesus estava lá com duvidinha, Deus meu, ou abandonado, né? Deus meu, igual um cabritinho, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava lamentando nada nesse momento. Ele não estava falando com dúvida. Jesus, ele estava nos últimos segundos dele na cruz, ele estava para morrer. Ele já não tinha mais ar, ele já não tinha mais sangue, ele já não tinha mais nada, ele já estava vazado por sua causa e por minha causa. E ele já estava para morrer, ele tinha poucos segundos. Deus meu, por que me desamparaste? É o começo do Salmo 22. E esse começo do Salmo 22 descreve toda a crucificação. Davi escreveu 1000 anos antes de Jesus vir. E ele fala, por exemplo, no Salmo 22, que vão jogar sorte sobre as minhas vestes, vão repartir as minhas túnicas, nenhum osso vai ser quebrado. O Salmo 22 está descrevendo a crucificação 1000 anos antes dele vir para cá. Isso humanamente é impossível de se explicar. E esse é o homem chamado Jesus. Então quando ele está clamando lá, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando para todo mundo que está ouvindo, gente, o Salmo 22 sou eu. Presta atenção lá. Outra coisa, Isaías 9, 700 anos antes de Jesus vir, já dava quais seriam os nomes dele. O menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, seu nome será conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Os apelidos de Jesus, que Jesus teria, 700 anos antes dele vir. E o mesmo profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele já falava sobre a crucificação. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que era seu foi sobre ele. E por causa disso a gente tem paz. Descrevia no próprio texto de Isaías 53 a aparência de Jesus. Dizem que Jesus era feio para raio, velho. Falava assim, ó, nele não havia beleza nenhuma para que o desejássemos. Sabe por quê? Se o Jesus fosse algum cara bonitão, ia ter as Jesuizete atrás dele. Ah, linda! O que ele prega? Não sei, mas ele é lindo. Falei, gente, não é. A intenção não era essa. Se Jesus fosse um cara bombadão, ia ter os caras, e aí, mano, o que você toma de café, mano? E aí, mano, tem uns caras aqui na igreja que são assim. Tem um cara aí que chora, parece uma menina bonita, de boa, mas parece um bombado. Nossa. A gente tem uma mania aqui na igreja que quando passa uma menina bonita, um canta pro outro, Deus enviou seu filho amado, pro cara mudar os olhos, entendeu? Tem um outro irmão que quando passa cara bombado, eu canto para ele, Deus enviou. Esse é o homem chamado Jesus. O nascimento dele já foi anunciado antes dele vir. Quem daqui foi anunciado antes de vir? A maioria daqui foi acidente. Eu fui acidente, meu pai falou, camisinha porcaria que eu comprei. E aí, nasceu o Dani. Jesus não, 1000 anos. Zacarias 9:9, mais de 500 anos antes de Jesus vir, ele já mostrava como que Jesus entraria em Jerusalém. Zacarias 9:9 falava assim, olha o rei vindo montado no jumentinho. E Jesus entrou montado no jumentinho. A Bíblia chutou e acertou. Seu nariz, cara. Profecia. Outra coisa, em Zacarias no capítulo 11, no verso 13, fala a quantidade de moedas que Jesus seria traído. Fala sério, velho. 500 anos antes, você vai ser traído por 30 moedas. E dá de entender que Judas era uma besta, né? Porque ele foi lá ver, 30 moedas. Ele não percebeu que ele era o cara da profecia. Mas a gente vai ver mais pra frente por quê. Não é impressionante isso, cara? Eu vou trair o rei por quanto? 30 moedas. Opa, eu já li essa história em algum lugar. Não, tá nem aí, né? Que era das 30 moedas. Jesus, ele não é um cara normal, já pelo seu nascimento. E aí nasce o menino Jesus. Eu tenho um pouco de dificuldade em falar menino Jesus, porque parece que ele continua sendo uma criancinha. Ele não é uma criancinha. Tá? Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Porque daí no Natal fica, vamos orar ao menino Jesus. Que menino, velho? Jesus é o Deus, top. Só que Jesus, Colossenses 1, no capítulo 15, fala, no capítulo 1, no verso 15, fala que Jesus ele tem toda a imagem de Deus, é Ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus traz de forma visível quem Deus é. Porque Deus é espírito, você não consegue ver Ele. Se você tentar ver Deus, você não vai. Mas Jesus ele veio para que nós o víssemos. E as atitudes dele são as atitudes que Deus teria. Então você começa a olhar como é que seria o caráter de Deus reagindo a certas situações. Como é que você faz? Olha para Cristo. A gente já vai falar de água já. Verdade agora. Não do ponto de vista nutricional e de te hidratar. Mas você já vê o caráter de Deus no primeiro milagre que ele faz, que é transformar água em vinho. Se você olhar para a água, não quando você está com sede, tipo, quando você vai almoçar. Cara, a água é muito sem graça. A água não tem cor, a água não tem cheiro, a água não tem gosto. A água é água só. Então o primeiro milagre que Jesus realiza, ele já está mostrando o caráter de Deus, que é de pegar uma pessoa chata, sem graça, sem cor, sem cheiro, aquela pessoa, e aí mano, bom dia! E aí? Dani, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dani, não sei o que, só problema. Essa pessoa chata, não seja essa pessoa chata. Seja aquela pessoa sorridente, aquela pessoa feliz. Esse é o primeiro milagre de Jesus, cara. O primeiro milagre de Jesus é transformar uma pessoa chata, sem graça, uma pessoa desnecessária, numa pessoa fantástica. Primeira característica de Deus expressa em Cristo Jesus, no homem chamado Jesus. Ele transforma a pessoa chata numa pessoa fantástica. Rapaz, fala para mim se não é verdade, quando você está murmurando e a sua murmuração é todo o foco da sua vida, você mesmo não se aguenta. Meu Deus, como eu estou pentelho hoje. Meu Deus, nem eu me aguento, cara. Agora, quando você está cheio de Jesus, cara, você está rindo de tudo. Você quer abraçar os outros, você quer cantar, você quer... Jesus, preciso pregar para alguém. Você está meio pirado. Não sei se vocês estão assim, mas tem, por exemplo, tem dia que eu chego na Fábio e falo, mano, preciso pregar, velho. Preciso pregar para alguém. Aí chega um cara assim, nossa, mano, você viu o Corinthians fim de semana? Eu falei, queima Jesus, queima Jesus. É muito estranho, cara. Você está num ânimo assim. Isso é o que Jesus quer que você faça todo dia, cara. Só que o problema é que o seu coração, o que você está enchendo ele, né? Você está enchendo ele de Cristo ou você está enchendo ele de coisas do mundo? As coisas do mundo não vão te fazer ser uma pessoa fantástica. Infelizmente, cara. Dani, tem problema ouvir música do mundo? Lógico que não tem, não é pecado. Só que você não vai estar enchendo seu coração de espírito, simples assim. Dani, tem problema ouvir um filme? Não tem nenhum problema. Só que você não vai estar enchendo seu coração de espírito. Tem que ter o seu momento diário de intimidade, tem que ter o seu momento diário de leitura, seu momento diário de ouvir um louvor, de orar. Isso é preencher o seu coração de Jesus e aí ele te deixa pessoa fantástica. É consequência. Segunda característica que Jesus tem, que ele traz a imagem de Deus. Ele não está nem aí para o que você fez. Nem aí para o que você fez, cara. Dani, mas eu fiz... Quem perguntou? Alguém perguntou? Jesus perguntou o que você fez? Eu não vejo aqui a Bíblia. Confessou? Confessei. Deixou? Deixei. Alcançou misericórdia. Provérbios 28:13. Confessa, deixa, alcança misericórdia. Jesus não está nem aí para o passado, nem aí. Ele chega para essa moça e ele tá... A paz de Jesus me deixa encantado por ele, cara. Ele está escrevendinho no chão, assim, ó, desenhando. Chega aquele monte de gente, matar, desgraçada, vagabunda. Aí quando eles param de falar, aí Jesus fala assim, tá bom, quem não pecou aí, seja o primeiro a jogar pedra nela. Começa a ir embora. E ele desenhando. Essa tranquilidade, essa solitude que Jesus tinha, eu fico encantado, cara. Eu falo, Senhor, eu quero ter. Isso é o Salmo 91, descansar no esconderijo do Altíssimo. Vem aquele turbilhão de problema, aquele negócio que você fala, não vai ter saída. E aí bate em você para te destruir e você tá uma rocha, cara. Fala assim, o quê? O quê? Eu vou abalar por causa disso? O Senhor dos Exércitos está comigo e eu vou abalar por causa disso? Isso é característica de Cristo em vós. Outra característica de Jesus, ele pode, o homem chamado Jesus pode perdoar pecado de quem ele quiser. Ele pode. Se você olhar lá em Marcos 2, os caras trazem o paralítico para ele e ele fala assim, perdoados estão os seus pecados. Quem é você para perdoar pecado? É muito fácil falar perdoar pecado. Vocês acham que é muito fácil perdoar pecado? Vocês querem ver como eu, além de perdoar pecado, eu tenho poder, levanta e anda. O cara sai andando e fala assim, e aí, vai encarar? Turn down for what de novo. Toda vez que você lê na Bíblia,
Você imagina o óculos descendo. E Jesus, ele tinha toda hora isso, cara. Toda hora ele os demônios, sai meu nome. Turn down for what? Tá doente, tá curado. Turn down for what? Morreu, ressuscita. Turn down for what? Jesus é tudo, velho. Tudo, ele é muito fera. Quarta característica de Jesus, que ele reflete o poder de Deus. Ele cura quem ele quiser, a hora que ele quiser, aonde estiver. Ele não está nem aí. Dani, mas eu oro e não foi curado. Não é a vontade de Deus, porque se for, vai curar na hora. Ele tem esse poder. A gente já viu aqui na igreja exemplos. A gente tem lá uma fofinha aqui, que ela não gosta de aparecer, mas eu não vou falar quem é, porque começa com R de raiz. Em Lucas, no capítulo 7, o centurião chega e fala assim: mestre, cura o meu servo que está lá em casa. Aí ele fala: cadê o seu servo? Está lá em outra cidade. Mas eu tenho certeza, eu gosto muito da postura desse cara. Eu tenho pessoas que eu mando. O centurião estava falando. Eu dou ordem, elas vão. Eu mando vir, elas vêm. Eu sei que você tem essa autoridade sobre a doença. Eu sei que você pode falar e o meu servo vai estar curado. Jesus falou assim: não achei fé desse tamanho até agora. Vai lá que está curado, seja conforme a tua fé. Então Jesus pode curar a hora que Ele quiser, aonde estiver. E eu quero aproveitar agora para, muito rápido, você fecha o olho e a gente lembra de alguém que está doente, que você está lembrando, ou se alguém aqui está doente, e nós vamos orar agora. E se você tiver fé, e se for da vontade dEle, Ele vai do trono dEle curar. E fecha os seus olhos, e em nome de Jesus, Pai querido, nós sabemos, nós não duvidamos do Seu poder, nós temos certeza da Sua capacidade, Pai. Nós conhecemos o Seu poder, nós sabemos que para você, Pai, tudo isso aqui é como um sopro de nada, e qualquer doença muito mais sopro de nada ainda. Você conhece, Pai, quem está precisando, quem está clamando, quem está crendo, em nome de Jesus agora, Pai, que essa pessoa aí, que o irmãozinho está orando, Senhor, que em nome de Jesus agora ela receba a cura da doença dela, Pai, e testifique que foi o Senhor que curou, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh, maravilha. Quinta característica de Jesus: Jesus, ele tem total poder contra o capeta, velho. Total poder contra as trevas. Então, e o Lucinho Barreto conta a história de uma pessoa. Ele disse que ele estava orando na casa dele. Essa eu quero ver quem é macho também. Ele estava de joelho lá no quarto dele orando: Senhor Jesus, sei o que. E aí ele pegou e ouviu um barulho na sala. Aí ele: opa, é bandido. Aí ele foi todo, né? Olhou, disse que ele contando que ele viu o diabo. Um ser de preto, assim, todo horroroso lá, tal. Aí ele olhou: ah, é você, achei que era bandido. E voltou a orar. Gente, tem gente aqui, não vou dizer nomes, que ia sair: o capeta! E vazava, velho. Sexta característica de Jesus: Jesus samba na cara da morte. Ele não está nem aí. Rapaz, se você tem medinho de morrer, acho que está na hora da gente rever a tua experiência cristã. Para o que não crê, a morte é um inimigo. Mas para o que crê, a morte ela é uma carruagem que te leva para casa. Que coisa mais fofa de se dizer e verdadeira. Cara, o dia que eu morrer, se eu morrer, vai que Jesus volta antes, é mais fácil Jesus voltar do que você morrer. Se você olhar no caixão: ai, tadinho nada, tadinho de você que está aqui nesse calor, nesse monte de radar, nesse trânsito horroroso de Taubaté. Tadinho de você que tem que aguentar a Dilma, tadinho de você que tem que pagar a gasolina R$3, que te dá carona, ame. É gesto de amor. Tadinho de vocês, cara, porque eu vou estar lá na glória, mais vivo que nunca, cantando louvores eternamente, e não vem orar para eu ressuscitar. Se eu descubro, se eu de repente ressuscitar e ver alguém orando, a bicuda na sua cara, deixa eu ir para casa. Jesus, ele tem poder contra a morte, poder sobre a morte, ele ri da cara da morte. O que te era um inimigo, hoje te é um aliado. O dia que a morte vier, te leva para casa. Nossa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem. Meu Deus, e a gente acha que bonito é uma Ferrari em Abu Dhabi. Que lindo, Ferrari. Que legal. Sombra, velho, tudo sombra. Isso aqui, tudo que você está vendo é sombra, isso tudo vai passar. Daqui 50 anos, quem é você? Você é uma memória. O seu império que você construiu daqui 100 anos, vai estar alguém aproveitando e nem você é. E se tiver algum império para aproveitar, né? Outra característica de Jesus: ele atende a oração do aflito sincero. Cara. Havendo um coração sincero, sempre haverá um Deus misericordioso. Havendo um coração desejoso, haverá um Deus atencioso, cara. Em Lucas, no capítulo 18, você vê o cego, Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, ceguinho. Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
cala a boca, ceguinho. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala, filho, o que você quer? Um cão guia? Não, eu quero ver. Quero enxergar. Seja feito conforme a tua fé. Quando você ora e as pessoas falam que é impossível, ou quando você fala um sonho seu e as pessoas falam, não, isso não vai dar. O que você faz? Você acredita nelas ou você ora? Senhor, eu quero fazer medicina. Não, filho, não dá, não tem dinheiro, não tem capacidade, não sei o que as pessoas falam. Aí você começa, não, realmente, não vai dar. Espera aí, se dane que as pessoas falam. Interessa o que o Senhor Jesus te fala. É a voz dele que você tem que ouvir. Essas são algumas características desse homem chamado Jesus, que ele veio para mostrar quem era Deus, quem Deus era, de forma humana, as atitudes humanas que Deus tem. Só que você para e vê, Jesus ele era super simpático, Jesus ele era super amoroso, Jesus ele curava, Jesus ele cuidava, Jesus ele amava. Por que ele era tão perseguido então? Por que queriam matar Jesus? O que ele tinha feito né? Por que você olha lá tantos judeus perturbando a vida dele, os fariseus lá perturbando? Por que Jesus era perseguido? E aí eu vou te dizer, havia um plano satânico por trás. O plano divino, Satanás não conhece. Satanás, ele trabalha só com presente. O futuro é de Jesus. E por que eu estou falando isso? Lá, se você pegar Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, a serpente que enganou Adão e Eva, ela recebe uma ameaça, profecia. Vai ter alguém que vai pisar sua cabeça. Vai nascer um menino de uma mulher que vai pisar sua cabeça. Então Satanás recebeu aquela ameaça de Deus e falou, epa, Deus não mente. Alguém vai pisar minha cabeça. E ele guardou aquela informação. Agora a gente viaja, tá? A Bíblia não deixa claro, mas a gente pode viajar. Eu creio que Satanás criou um centro de pesquisa tecnológica de profecias avançadas contra o Messias. IPTM, CPTM. Eu lembro de uma vez no cursinho, só um pause. Eu lembro do cursinho que o professor ele chegou e falou assim para mim, Dani, o que é USP? Foi a Universidade de São Paulo. Dani, o que é o FRJ? Foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cada vez que eu ia acertando, eu ia crescendo mais. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah, Dani, o FMG, foi a Universidade Federal de Minas Gerais. E o RSO? Universidade Regional de Sorocaba? Não. Universidade Rio Grandense de Serviços Operacionais? Não. É urso. Não era nada. Satanás criou um centro de pesquisas avançadas. Ele precisava descobrir quem era o Messias para destruir esse cara, para esse cara não pisar a cabeça dele. E aí Satanás começou a observar os homens. Começou a nascer, ele observava. Ah, tem um tal de Abrão. Deus falou com ele. Opa, todos os olhos ficaram em Abraão. Deus falou que nele serão benditas as nações da terra. Epa, esse cara é estranho. Deus falou que vai dar para ele um descendente. Epa, será que é ele? Não, porque Deus isso, olhos em Abraão, todos os olhos estavam em Abraão. Aí vai lá o Abraão, apressado, vê a escrava, viu que a escrava tinha um rebolado, belas ancas para ter um filho meu, engravidou a escrava. E aí Satanás falou, o quê? Desobedeceu? Não creu? Não vai pisar minha cabeça. Abraão, fora da lista. Aí aparece outro cara, Moisés. Não, agora o negócio está feio. O cara pega na cobra, a cobra vira cajado, ele joga o cajado no chão, vira cobra, ele põe a mão no peito, tira a leprosa, põe de novo, sai curado. Esse cara é estranho. Esse cara vem, traz as pragas do Egito, esse cara vem, ele ora, cai pão do céu e a água. E esse cara é esquisito, Reginaldo, esse cara aí vai pisar minha cabeça. E vai no finalzinho da vida, incrédulo. Manda que da rocha saia água, Moisés. E Moisés confiou no cajadinho. Varinha de condão, sai água. Não. Incredulidade, não vai pisar minha cabeça. Duvidou da palavra de Deus. Aí vem Davi. Não. Esse cara é muito top. Aí vem Davi. E Davi mata o urso que o diabo manda. E Davi mata o leão que o diabo manda. E Davi, ele é ungido rei. E Satanás fala, opa, olha esse cara, é homem segundo o coração de Deus, atenção nesse menino aí. E ele começa a crescer, e Davi, e todos os olhos nele, e Satanás começa a ficar preocupado, aí Satanás fala, pega aquela boazuda lá.
põe na frente dele. Aí, Davi está no seu trono, sentado, tronando, reinando. Davi caiu com a Batseba e todo mundo sabe da história. Só sei que Satanás olhou e falou, o quê? Esse cara não vai pisar minha cabeça. Nem a pau, não é ele. Aí as coisas começam a ficar mais esquisitas. Passam-se anos, não aparece mais ninguém muito marcante. Satanás está falando, epa, será que eu matei os messias que estavam vindo? Será que eu regacei o cara que ia pisar minha cabeça? Só que aí começa a acontecer coisa estranha, André. O negócio começa a ficar estranho. Chega o anjo Gabriel e fala com uma mocinha virgem, 17 aninhos, 16, 17 anos. A virtude do Altíssimo te cobrirá. Epa, como assim? Você vai ficar grávida e o que nascerá de ti será filho do Altíssimo. Epa, Satanás, o anjo falou com a mulher lá. Não, vamos ver esse negócio aí, vamos ver esse negócio. Ele olha lá fora, os pastores e anjos cantando no céu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de bem. Nasceu hoje em Jerusalém o Salvador. Epa, tem coisa estranha. Os magos chegaram para Herodes e mostram a profecia de Miqueias 5. Fala assim, a gente veio atrás da estrela, porque está escrito que de Belém nasceria o Salvador. Satanás fala, como é que é o nome do menino? Satanás, colocaram o nome dele de Jesus, e Jesus é salvação. Satanás fala, é ele, é o cara. É esse o cara que vai pisar minha cabeça. Nasceu Jesus. E aí todas as atenções começam a ir para cima de Jesus. Jesus, até os 30 anos de idade, ninguém faz ele cair. Ninguém faz Jesus cair. Rafa, ele não cai de jeito nenhum. Mandam para ele todas as tentações possíveis e ele não cai. Aí os capetinhas chegam para Satanás, fala, Satanás, ele não cai. Eu acho que o negócio é você mesmo. Aí Satanás levanta, dobra a sua manga, fala, o negócio agora é comigo então. Eu vou pegar o cara. Jesus, com 30 anos de idade, não tinha caído. E Satanás começa a ficar desesperado. Ele vai pisar minha cabeça. Esse cara vai pisar minha cabeça. Preciso pegar ele de algum jeito. Preciso não pode. Alex, não dá para ficar do jeito que está. E aí o próprio Satanás vai pegar Jesus. E ele tenta pegar Jesus do mesmo jeito que ele pegou Adão e Eva. E do mesmo jeito que ele tenta pegar você. São 3 pontos, cara. Primeiro, ele chega para Jesus e fala, ele aproveita que Jesus está no momento de fome. Jesus estava jejuando, e ele chega para Jesus e fala assim, manda que essa pedra vira pão, manda, porque Jesus tinha fome. Na verdade, Satanás estava querendo que Jesus usasse os seus poderes e deixasse de depender de Deus. Se Jesus, por um momento que fosse, deixasse de depender de Deus, ele estaria abrindo mão da sua missão, de vir como homem. Então ele teria que orar, se fosse a vontade de Deus, daria o pão, mas Satanás estava provocando ele, manda virar pão, manda virar pão. Foi a mesma coisa que ele fez com Eva. Eva, você não quer comer a fruta lá? Fruta boa. Começou a mexer com as vontades dela, a carne. Satanás te pega, essa é a primeira tentativa que Satanás tem para te pegar. Não vai no culto não, dorme, você pode, você está cansado, você está cansadinho, fica lá. Você está triste, não vai. Ah não, você é muito feio, fica na sua casa. Se fosse assim, não vinha nunca na igreja, né? Metade daqui estava lá em casa. Não vai. O quê? A pessoa brigou com você, fica aí. Ele começa a mexer com a sua preguiça, ele começa a mexer com o seu desejo sexual, ele começa a mexer na carne. Olha só, que menina linda. Não crê em Jesus? Não, isso é de boa. De boa, depois você converte ela. Rapaz, você não converte ninguém. Se não for Espírito Santo, você não é Espírito Santo agora, palhaço, palhaça. Eu que namorando um menino que não é crente, menino que não é crente, mereço. Ah, mas ele é tão bonzinho. Oh. Segundo ponto. Satanás viu que Jesus não caiu. Então Satanás falou assim, vou pegar ele na cobiça dos olhos. Eva, olha que fruta mais bonita. Diz a lenda que se Satanás falasse para Eva que a fruta emagrecia, ele não precisava nem ter demorado muito, né? Olha que fruta bonita, olha só como ela brilha. Olha, mostrou a aparência da fruta. Jesus, olha os reinos do mundo. Jesus não mostrou Taubaté para ele. Não, ele foi mostrar Cancún. Olha Jesus, Bora Bora. Olha Jesus, Abu Dhabi, sei lá, Paris. Paris é feio, né? Nunca fui para lá, mas... ele foi mostrar para Jesus os olhos. E é o que Satanás faz para você. Está vendo aquele carro do seu vizinho? Você que merece.
Aí você olha o seu irmão, por que Deus deu para ele e não deu para mim? Deus ama mais ele do que eu. Cobiça dos olhos. Por que fulana tem aquela cinturinha e eu não? Por que o fulano, ele tem aqueles bíceps e eu não? Comparação visual. Satanás começa a mexer com isso com você. Os olhos. Nossa, que beleza, rapaz. Eita. E Jesus não caiu, não. Falou que eu vou te adorar por causa disso, vou trocar minha eternidade por causa de coisa visível. Tô fora. Satanás não fez Jesus cair. Aí ele foi para o último ponto. A tentativa daí é mexer com a mente da pessoa. Ele chegou para Jesus e falou assim: se você é o Filho de Deus, pula daqui. Porque o Salmo está falando que ele vai mandar os anjos, Salmo 91. E aos anjos dar a ordem, eles vão te sustentar. Se Satanás não te pega nos desejos, se Satanás não te pega no que você vê, ele vai te pegar na sua mente. Ele vai falar para você assim: Jesus não te ama, Jesus não está nem aí para você, seu pecado não tem perdão, as pessoas não gostam de você na igreja, Jesus não está nem aí para você, ele não ouve a sua oração. Esse tipo de pensamento que surge no seu coração, esse pensamento ele tem origem no inferno. E a primeira coisa que você tem que fazer é rejeitar esse nome de Jesus. A Bíblia está garantindo aqui que Jesus me ama, que Jesus morreu por mim, que Jesus ouve minha oração. Eu acredito no que está escrito aqui. E tchau para todo esse tipo de pensamento do inferno. E Satanás tentou pegar Jesus nisso. Se você é filho de Deus, para mexer com o brilho de Jesus, falar que ele não era o filho de Deus. E Jesus falou assim: ah, Satanás, eu que te criei, chifrudo. Te conheço, rapaz. Somente ao Senhor adorarás, só a Ele prestará culto. Não vou tentar o Senhor teu Deus. Sai fora. E Satanás vazou. Só que Satanás, ele não desiste. E ele é uma pessoa terrivelmente má. Não tem nele o menor pingo de misericórdia. Eu estou falando isso porque se for preciso para te pegar, Satanás vai usar teu pai, Satanás vai usar tua mãe, Satanás vai usar menino, menina, namorado, namorada. Satanás vai usar seu amigo. Se for necessário para acabar com a tua alegria, ele não tem misericórdia. Se for para acabar com você, ele usa quem ele puder. E você fala: meu Deus, mas que maldade, ele é mau, ele é maldoso. E Jesus tinha um amigão. E já no Salmo 41 já falava que Jesus seria traído pelo seu amigo íntimo. E Jesus tinha um amigão íntimo, que era o Judas. Jesus amava Judas. Jesus chamava, até na hora que Judas foi trair ele deu um beijo em Jesus. Jesus falou assim: o que você veio fazer, meu amigo? Ainda chama de amigo. E Satanás, a Bíblia fala, Lucas 22, 3, fala que Satanás entrou no coração de Judas. Satanás, ele não conhece os planos de Deus na sua vida. Aquele momento de aflição seu, Satanás acha que está ganhando, mas na verdade Jesus está deixando você com a canela cada vez mais grossa, cara. Ninguém que passa de pé por um deserto é a mesma pessoa depois. Então, se você está passando por uma aflição, em nome de Jesus, cara, permanece de pé, para que o nome de Jesus seja glorificado. Você vai ter uma fé muito maior. E Jesus foi para a cruz. E Jesus, lá, João 19:30, ele morre. Ele entrega seu espírito e Jesus morre. Eu creio que foi dia de festa no inferno. Pelo menos momentos de festa. Há controvérsias, mas eu creio que houve festa no inferno. Satanás conseguiu ganhar de Jesus. Satanás venceu o Messias. Aquele que ia pisar minha cabeça não vai mais. Feriado no inferno. Todo mundo agora, festa. Vencemos o Messias. Mas o que Satanás não conhece são os planos de Deus, cara. Ele não faz a menor ideia do que está acontecendo. 5 coisas que eu anotei sobre a morte de Jesus que Satanás não fazia a menor ideia. Primeira coisa, Jesus não foi morto. Jesus não foi assassinado. Tira isso da sua cabeça, cara. Jesus foi morto pelas autoridades romanas, o seu nariz, cara. Que Jesus morreu porque ele mexeu com a elite religiosa, o seu nariz, cara. Vamos falar outras coisas. Jesus morreu porque ele se deu para morrer. João 10, 17 e 18. A minha vida ninguém tira. Eu que dou e depois pego de volta. Jesus não foi assassinado. Jesus se deixou morrer. É muito diferente, cara. Primeira mentira, Jesus não foi assassinado. Jesus por amor se entregou. Segunda coisa, Jesus podia parar a hora que ele quisesse. Mas se ele parasse, o que ia acontecer com você? Estava ferrado. E eu estava mais ferrado ainda, porque não haveria salvação. Graças a Deus, graças a ele, que ele não parou.
Quando você pega lá em Mateus 26, 53, João chega e corta a orelha do soldado. Fá! Jesus fala, guarda essa espada. Se eu quisesse, olha só, se eu quisesse, eu oraria e o Pai mandaria 12 legiões de anjos. Só para você saber o que é 12 legiões, são 72 mil anjos. Olha que Jesus tinha um exército, 72 mil anjos à disposição. E para você saber o estrago que um anjo faz, se você for lá para 2 Reis 19, conta a história de um rei que ele orou, e Deus mandou um anjo, um soldado, melhor que o Kratos, do God of War. Ele mandou um soldado, e o soldado matou 185 mil homens do exército inimigo. Um anjo. Aí Jesus está falando assim, rapaz, se eu trouxer 72 mil anjos, não tem Chuck Norris que segure, velho. Eu detono com a terra, eu detono com tudo isso aqui, eu paro com essa brincadeira. Mas se eu fizer isso, não tem jeito para você. Eu preciso passar por isso. Então, o segundo fato da morte de Jesus, ele quis e ele podia parar a hora que ele quisesse, mas por amor ele não parou. Terceiro modo, se houvesse outro modo de você ser salvo, Jesus não tinha sido morto, cara. Se acha que Deus ia mandar o seu filho, ia vir sofrer, largar sua glória, vir aqui por causa de um monte de bando de sujo igual a gente, se tivesse outro jeito? Ah, Daniel, eu creio que boas obras levam ao céu e eu vou reencarnar. Filho, então Jesus morreu de otário. Ah, não, eu creio que se eu fizer uma galinha morta na esquina, eu vou ser salvo. Filho, então Jesus morreu por quê? Se houvesse qualquer outro modo, seria idiota da parte de Deus mandar Jesus para morrer. Se Jesus veio para morrer, é porque ele queria dizer que é o único jeito. Quarto ponto, está terminando já. Jesus morreu por todos os homens. 2 Coríntios 5,15. Jesus morreu para todo mundo. A salvação de Jesus vai desde Osama Bin Laden, desde Hitler, desde até a sua vozinha linda que faz biscoito para você, que é a mais fofa do mundo. Sei lá, a minha avó traz biscoito para mim, ela não faz, mas ela é fofa. A salvação de Jesus abrange toda a humanidade. O cara mais nojento do mundo, o maníaco pedófilo, Jesus morreu por ele também. Só que a morte de Jesus só tem eficácia para quem crê nela. Então Jesus morreu por todos, mas só os que creem nisso vão receber o benefício. Então, quarta verdade, Jesus morreu por todos, mas só os que creem vão colher o benefício. E 5, está consumado, velho. Quer dizer que você não precisa fazer mais nada. Não vem falar para mim que você vai ficar andando a pé até não sei aonde. Não vem falar para mim que você vai fazer 25 campanhas de jejum para ser salvo. Não vem falar para mim que você vai dar dízimo para ser salvo. E você usa terno para ser salvo. E você não corta o cabelo para ser salvo. E você, velho, para. A sua salvação está na fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8. É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, velho. Pela graça que sois salvos. Quinta verdade da cruz de Cristo é que a única necessidade, condição única para a sua salvação é crer nessa cruz de Cristo. E aí, Satanás achando que estava vencendo, no terceiro dia acontece o quê, Felipe? Jesus ressuscitou, cara. E quando ele ressuscita, ele não é mais o carpinteiro de Nazaré. Ele não é mais o filhinho de Maria. Ele não é mais aquele feio de Isaías 53. Ele não é mais um coitadinho, homem de dores. Ai, que dó do Jesus que está na cruz, pendurado, cheio de sanguinho. Jesus não é mais esse cara, velho. Jesus ressuscitou. Mateus 28:18, ele fala assim, todo o poder me é dado no céu e na terra. Ele é o cara, ele não é mais aquele sofridinho. Para de olhar para a cruz e ter dozinha. Ai, que dozinha. Ele não é mais aquele cara lá. Para de olhar e ver aquela foto de Jesus. Ai, Jesus, como você era. Jesus não era assim. Jesus não é assim. Jesus já pode até ter sido, mas hoje ele não é mais. Hoje ele é o Rei da Glória, cara. Mateus 28:18, todo poder me foi dado. Quem que é o homem Jesus hoje? Hoje Apocalipse 5:5 fala que ele é o leão de Judá. Para estar terminando, Filipenses no capítulo 2, verso fala assim, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo com a forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele aniquilou a si mesmo e tomou a forma de servo e se achou semelhante aos homens. E na forma de homem, ele foi obediente, velho, até a morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente e deu para ele um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse vai ser um momento top, épico, tudo que você quiser da história. O cara que é ateu, chato, que debocha hoje, o cara que não crê, aquele incrédulo, aquele seu amigo chato, aquele que zomba, ele vai dobrar o joelho, porque a palavra de Deus está falando. Hoje você dobra de honra, para honrar o nome dele, e a turma vai dobrar para vergonha deles, e esse cara vai confessar com Jesus, realmente você era o Senhor, você é o Senhor. Esse momento vai ser o maior de todos, cara.
Vocês conseguem imaginar esse momento na história? O momento que a trombeta soar e Jesus vir para a terra para buscar a igreja. Todo mundo vai dobrar, você vai ver, é verdade. Cara, ainda bem. Glória a Deus que eu criei, glória a Deus que você creu. Você não vai estar entre os envergonhados, cara. Isso é demais para mim. Não, eu quero ter casas em Ubatuba, eu quero fazer sexo com um monte de meninas, eu quero encher a cara de pinga e aparecer no site do Vale, não sei o quê, e na foto, e tirar foto no Mutley. Você é um idiota, velho. Você quer ter o nome escrito no livro da vida, e Jesus voltar e eu estar incluso. Não, eu vou ficar brigandinho com meu irmão, vou ficar correndo atrás de pó. Rapaz, como eu queria que por 2 segundos você tivesse uma noção do que é eternidade com Deus, velho. Eternidade com Deus. Fecha 2 segundos, agora você fala, meu Deus, eu vou passar a eternidade com Jesus. Uma das maiores promessas da Bíblia está em 1 João 3, 2. Fala assim, filhinhos, agora vocês são filhos de Deus, mas ainda não está revelado o que vocês vão ser. Porque quando Jesus se manifestar, aí você vai ser revelado, realmente quem você é, e você vai ver Ele do jeito que Ele é, e do jeito que Ele é, você vai ser também. Eu vou ver Jesus do jeito que Ele é. Jesus não é mais aquele de Nazaré, sofrido, que por amor a mim, Ele não é mais aquele cara. Jesus hoje, Ele é Apocalipse 19. É muito top, velho. Jesus, o verdadeiro Jesus, Apocalipse 19. Vamos ler junto lá. Rapaz, que saudade do céu. O dia que o céu abrir, vocês vão lembrar de mim. Você vai falar, meu Deus, o Dani avisou, cara, era verdade. Por que eu não fui crer? Misericórdia. Ainda bem que eu criei. E eu vi o céu aberto. João caiu para trás. Eu vi o céu aberto. E apareceu um cavalo branco. E o seu cavaleiro chama-se Fiel, a partir do verso 11. E verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram chamas de fogo. Sobre a sua cabeça, muitas coroas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Olha o 13, ele estava vestido com um manto manchado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Seguiam os exércitos do céu, cavalos brancos, finos. Pula para o verso 16, fala assim, no seu manto, sobre a sua coxa, está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cara, esse é o Jesus que você vai ver, fogo, saindo do fogo, e aí você olha e acha legal o Thor, nossa que legal o filme do Thor, Capitão América, nossa que top. Qual é o nome do outro lá que você viaja lá, o que solta raio da mão lá, o Homem de Ferro. Não, Homem de Ferro é da hora de... Cara, eu lembro do Felipe, meu priminho, foi pra mim top, acho que a metade pelo menos já sabe. Eu tenho um priminho, ele devia ter uns 4, 5 anos, e ele assistia Discovery, e a mãe dele falou, tá errado, esse menino tem que brincar, e aí trouxe pra ele um monte de bonequinho, de super-homem, assim, pra ele brincar. Aí chegou, Felipe, olha o Super-Homem, o Batman, o Aquaman, que até hoje eu não entendi o poder do Aquaman, mas enfim, o Hulk. Aí ele pegou, mostrou lá os bonequinhos, aí ele olhou e falou assim, mamãe, algum deles venceu a morte? Aí ela falou, não, filho, nenhum deles venceu a morte. Então eu prefiro brincar com Jesus. E vazou, a mãe dele ficou olhando assim. Aí nele veio o Aclinhos, né, turn off. Jesus, para terminar, quem que é o homem chamado Jesus? Quem que é esse cara? Salmo 24, corre lá. Salmo 24. Verso 7. A ressurreição de Jesus, olha isso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso na guerra. Levantem portas as vossas cabeças, levantem entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. O homem chamado Jesus hoje é o Rei da Glória, e ele vai vir te buscar. Então que em nome de Jesus você permaneça de pé, velho, porque perder esse momento, ficar para trás, depois de tudo que você ouviu, é a estupidez maior da sua vida. Em nome de Jesus, você seja também encantado com um homem chamado Jesus, do qual eu sou. Amém? E amém. E chega que falamos demais.